De acordo com o Financial Executive Institute, a Controladoria serve como órgão de observação e controle da cúpula administrativa, preocupando-se com a constante avaliação da eficácia dos vários departamentos no exercício de suas atividades. Conheceremos agora como é realizado esse processo com detalhes. A Controladoria é considerada o centro das informações para as tomadas de decisões da empresa. É a partir dela que são revisados e analisados os objetivos e métodos de todas as áreas da organização, sem exceção. Dentro das características e funções da Controladoria estão a informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento e organização. Informação. São diversos os sistemas sob a responsabilidade da Controladoria, assim como sistema contábil, faturamento, contas a receber, contas a pagar, previsões de vendas, análises financeiras, orçamentos, etc. Motivação. A partir das informações geradas pelos sistemas mencionados, o controller interfere no comportamento das pessoas na organização, podendo influenciá-las positiva ou negativamente. Coordenação. Enquanto gerenciador do sistema de informações, a Controladoria, via de regra, é a primeira a identificar eventuais inconsistências dentro da empresa. Estas compreendem desde desvios entre o planejado e o programado, até fatores que possam afetar o desempenho da empresa em períodos seguintes, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. A avaliação consiste em interpretar os fatos e avaliar a adequação do resultado. Não considerando satisfatório o resultado alcançado, deve identificar os pontos que precisam ser corrigidos e apresentar sugestões para serem melhorados. Planejamento. Cabe à Controladoria, na fase de planejamento, verificar se os planos são consistentes e viáveis, se são aceitos, se mantém a sinergia e se podem servir como parâmetro para uma avaliação posterior. Acompanhamento. Implica em um monitoramento constante na evolução dos planos estabelecidos, interferindo, se for o caso, para corrigir as falhas, indicando os desvios ou, no outro extremo, apontar necessidade de mudança nos planos traçados. Organização. Requer a fixação das responsabilidades e das linhas de autoridade com vistas à execução das tarefas necessárias para alcançar o estabelecido nos planos formalizados. Na sequência, conheceremos as ferramentas para a Controladoria Contábil, Fiscal e Patrimonial do CIS-Poder. Dentro da Controladoria Contábil, podemos considerar as seguintes opções. Razão. Apresenta todas as movimentações de débito e crédito realizadas de uma conta contábil em um determinado período. Lançamentos. Onde são realizados todos os lançamentos avulsos para uma eventual correção de saldo ou que não foram realizados de forma automática pelo sistema. É utilizado também para o lançamento dos saldos no momento da implantação do sistema. Ajustes de lançamentos. Permite a correção de lançamentos realizados em contas erradas. Saldo de contas contábeis, onde são consultados os saldos das contas contábeis. Balanço. Indica a posição atual de todas as contas patrimoniais, como os ativos e passivos. DLPA, que possibilita ao usuário analisar os lucros e prejuízos de um determinado exercício, garantindo a conformidade com a legislação. LALU, destinada aos lançamentos de ajuste do lucro líquido do período, adições, exclusões e compensações, tendo como fecho a transcrição da demonstração do lucro real. Balancete. Apresenta o relatório de balancete com todas as contas movimentadas, com saldo diferente de zero, no período selecionado, no filtro da tela. O relatório gerado mostra as contas contábeis classificadas com a ordem do plano de contas, com ativo, passivo, receitas e despesas. Encerramento de exercício, que é dividido em duas partes que são: geração dos lançamentos do custo das mercadorias vendidas e zeramento das contas de resultados, para que um exercício contábil seja considerado encerrado. Demonstrativo de resultado, que é uma demonstração contábil dinâmica
que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, custos e despesas, ou simplesmente utilizado para verificar se a empresa está gerando lucro ou prejuízo dentro de um determinado período. Nesta opção, é possível realizar também simulações para verificação de outras possíveis situações como aumento X de receitas vezes diminuição X de despesas, ou vice-versa, com a possibilidade de geração de gráficos. A Controladoria Fiscal é responsável pela administração fiscal, onde, através de uma série de relatórios, o gestor terá uma visão ampla da situação fiscal da empresa, auxiliando a tomada de decisão. Dentro da Controladoria Fiscal, destacamos os seguintes relatórios: apuração do ICMS, DARF, de PIS e COFINS, DARF de Simples Federal, carta de correção de nota fiscal, livros de registros de entrada e saída, Cefaz, geração de arquivos magnéticos fiscais, utilizado para o envio do arquivo Sintegra, e mapa ECF. Veremos o relatório de livro de registro de saída modelo P2A. Na Controladoria Patrimonial, são lançados os patrimônios da empresa como equipamentos eletrônicos, industriais, móveis, veículos, bem como as suas movimentações e apurações depreciativas, podendo ser mensal, semestral ou anual. Inicialmente são lançados todos os patrimônios na aba Lançamentos, onde informamos o patrimônio, local de origem, destino, responsável, valor, entre outros. Na aba Movimentações Pendentes, podemos consultar as movimentações dos patrimônios da empresa e suas respectivas quantidades. Na aba Patrimônio, podemos calcular a depreciação dos bens, bem como a reavaliação, além de consultar a razão patrimonial. Veremos um exemplo de cálculo de depreciação. Outra opção importante dentro da controladoria é a geração dos arquivos SPED, contábil e fiscal para envio à Receita Federal. O SPED contábil e fiscal é uma solução tecnológica adotada pelo governo federal para envio dos arquivos em formato digital das escriturações fiscais e contábeis dos sistemas empresariais, com o objetivo de reduzir os custos, além de simplificar e agilizar os processos que envolvem o cumprimento de obrigações acessórias. Estabeleça e mantenha um plano integrado para o controle das operações da sua empresa. Analise a eficiência dos sistemas operacionais. Sugira melhorias para a redução de custos. Provenha proteção para os ativos da empresa, incluindo adequados controles internos e coberturas de seguros. Analise a adequação na utilização dos recursos materiais e humanos da organização.
Tudo isso é possível quando se tem uma ferramenta completa e integrada como o SysPoder. Para conhecer os processos de controles de produção, açougue, estoque e financeiro, assista aos demais vídeos contidos na apresentação. Muito obrigado.